A gente fala agora com a Francine Ferreira, editora de O Tempo em Brasília. Oi, Francine, muito bom dia para você. Bom dia para você, Thalita. Bom dia para o Guilherme, para todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira. Parece que quem tá na mira agora é Marina Silva, né? Ela que recebe críticas da base do PT em meio à crise climática. Pois é, Thalita. Inclusive, numa das edições do podcast 3 sobre os 3, com Guilherme Brahim, também com a Letícia Fontes, a gente chegou a comentar sobre a situação da ministra em meio a toda essa proliferação de queimadas por todo o Brasil e que, sem dúvidas, o governo já esperava, de certa forma, uma crise ambiental em função da seca, só que o caso foi piorado, principalmente em função de queimadas, incêndios que foram causados de forma criminosa. Então, com isso, a crise aumentou ainda mais e colocou uma figura que já não era benquista pelos congressistas ainda mais na mira. Marina Silva, ela já enfrenta, desde o início do governo Lula, um processo de fritação no Congresso Nacional, obviamente porque os membros do Centrão, a bancada ruralista, não concordam com diversas ações da pasta, já tentaram, inclusive, esvaziar, o próprio ministério, tirando alguns órgãos do controle de Marina Silva. E agora, a desconfiança não é só do PT, mas também de outros ministros do Palácio do Planalto, que entendem o seguinte, que realmente a Marina Silva ela é uma figura importante do ponto de vista simbólico para a pasta, é um dos principais nomes do Brasil quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de mudanças climáticas, mas que quando se trata de medidas efetivas para conter essa crise essa que acontece antes da realização do G20 em novembro no Rio de Janeiro e também antes da COP30, que vai ser realizada no ano que vem em Belém do Pará. Então, a situação fica um pouco mais complicada. E é justamente não só pela questão de falta de medidas efetivas, mas também em relação ao trato, ali a lida diária com os parlamentares, que eles preferem, inclusive, fazer isso com Rui Costa do que com Marina Silva. Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Então, essa desconfiança, ela vem aumentando e justamente nesse momento crítico, em que a gente não tem somente o aquecimento global e as causas deles, mas também essas outras questões que se fundem, que se juntam, a uma seca que já vem há bastante tempo no país. Então, o que a gente... Inclusive, o presidente Lula já tinha falado da criação, dessa autoridade de climática e tudo, que era um pedido de Marina Silva lá na época ainda quando fizeram o plano de governo e que não entrou em pauta e que agora há essa possibilidade. Só que no Congresso Nacional também já é dado como certo de que por mais que venha por meio de um MP e ela comece a valer e tudo, não vai ser uma MP que vai ser renovada pelo Congresso Nacional justamente por essa antipatia que se há com a ministra Marina Silva aí à frente da pasta nesse momento tão crítico para o Brasil, em que os olhos também internacionais estão voltados para cá. Para tentar contornar isso que o presidente Lula tem feito, tem tentado chamar a comunidade internacional justamente para dividir esse ônus e pedir mais dinheiro para ajudar nessas ações efetivas de combate e, ao mesmo tempo, também tentando dividir um pouco essa responsabilidade com Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e até mesmo também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ou seja, para que todo mundo tenha uma fatia um pouco aí do que está acontecendo no país. E como a gente já mostrou também, o Congresso parece totalmente apático e alheio ao que está acontecendo em todo o Brasil em relação às queimadas. O foco está sendo somente as eleições municipais, primeiro turno no próximo domingo. É isso, Fran. Ministra Marina Silva, em meio a um ano em que mudanças climáticas são muito relevantes para a discussão e para o debate público, me parece muito claramente colocada num segundo plano dentro do governo. Não é nada muito distante do esperado, né? O diferente seria se acontecesse algo com ela ganhando um peso de autoridade climática, que só agora voltaram com o assunto. Tem quase 2 anos já desde a eleição de 2022. Fran, muito obrigado. Ótimo fim de semana para você. Pra gente. Até segunda, Fran. 8h23. Na FM O Tempo, a informação do trânsito. Hora de saber mais informações do trânsito, porque tem caminhão com defeito por aí, né, Eliseu?
É isso mesmo, Thalita. Destaque agora de anel rodoviário. Nossa equipe aérea passou por lá e, como podemos ver na live, tem caminhão com defeito na faixa da direita, no sentido Rio de Janeiro, do anel rodoviário, altura ali do Bom Sucesso. Essa ocorrência deixa o trânsito um pouco lento, já que somado a isso tem também a subida, em que os pesados diminuem a velocidade. Mas apesar